Graças a Deus. Mais um momento, né, onde nós nos reunimos para ouvir mais um pouquinho, né, da palavra do Senhor. E hoje, mais uma vez, continuando nessa palavra e encerrando hoje essa série de mensagens aqui em Amós, nós vamos falar sobre o fim da tolerância divina. Mas o que me chama bastante atenção é que ainda não era, né, o fim da tolerância divina, porque Deus ainda vai levantar outros profetas para alertar o povo, né? Então, esse fim, ele também vem gradativamente. Como, né, se você está acompanhando essa série de mensagens, desde Oséias, Joel, né, e agora em Amós, Deus sempre começa no início do livro, né, contando a situação, mostrando como que o povo, né, estava se comportando naquele momento, qual eram as consequências e, por fim, o que Deus iria fazer e o que Deus fez, né, como hoje nós temos esse conhecimento. Mas Deus envia, né, vários profetas para alertar a situação daquele povo, para mostrar até de forma, né, didática, de forma que eles pudessem ver através de exemplos e assim, né, tomar aquilo como, né, um ensino e tomar ali as suas decisões com relação ao arrependimento. E aqui em Amós, no capítulo 9, no versículo 1, diz assim: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. E aqui Amós, ele já ele vê o Senhor literalmente na sua visão. Até esse momento, Deus está mostrando para ele, Deus está entregando visões ao profeta, e agora ele vê o próprio Senhor em pé, né, junto ao altar. E eu fiquei pensando sobre essa imagem. Eu imaginei, né, aquela mãe, né, ou aquele pai que fica, né, falando com o filho, advertindo, chamando a atenção, mas chega um momento que ele fala: agora eu vou resolver. E ele se levanta da sua cadeira, ele sai do seu local ali de conforto e ele entra em ação para uma correção com relação ao seu filho. Deus, ele adverte, ele ensina, ele manda exemplos, ele manda situações para que os seus filhos vejam o que precisa ser feito, mas chega um momento que ele entra em ação. E aí é o momento onde muitos começam a pensar: mas Deus não é um Deus de amor, Deus não é um Deus justo, Deus não é um Deus de bênção, de paz, de tudo isso. Mas Deus, ele tem os seus princípios, Deus tem os seus sonhos, Deus tem os planos dele. E aqui o plano de Deus era formar uma nação santa. E tudo que viesse a desviar o povo de Deus para a direção contrária, Deus entrava em ação para voltar o homem para os caminhos que era segundo a vontade de Deus. E hoje não é diferente. Nós vivemos em situações que chega o momento que Deus se levanta para determinadas situações. Deus envia profetas, Deus envia situações na vida do ser humano para que ele veja, para que ele tome como exemplo, mas chega um momento que Deus se levanta
para entrar em ação. E aí é o momento onde nós precisamos estar bastante atento, né, para entender qual é a vontade de Deus. Então o juiz se apresenta para aplicar o juízo. Imagine em um tribunal onde todos, né, se reúnem ali e ficam à espera da autoridade máxima, né, que é o juiz, para julgar aquela causa. Por quê? Porque aquele juiz, ele não está ali por um acaso. Ele não está ali, né, por uma oportunidade que foi dada para ele. Não, ele está ali porque ele é capaz de julgar determinada causa. Ele está ali porque ele se preparou para julgar aquela causa, né? Seja de uma empresa contra um empregado contra uma empresa, né? Uma causa jurídica, criminal, enfim. Aquele juiz está ali porque ele é a pessoa preparada. Imagine quando Deus se levanta para julgar aquela nação, e nós sabemos que Ele é o Deus da justiça, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipresente, porque um juiz terrestre, ele vai julgar segundo o que falam, né, segundo as provas que é apresentado. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece, Ele sabe, Ele está em todos os lugares, Ele conhece o coração do homem. Por mais que o homem fale, Ele sabe o que está por trás daquela fala. Ele sabe o que está dentro do coração daquela pessoa. Então imagine as pessoas que estão ali diante daquele juiz, e pela voz do profeta ele fala: olha, eu vi o Senhor se levantar do seu trono, e Ele está pronto para julgar. E Ele conhece, Amós falando para aquela nação, Ele conhece o coração de vocês. Ele conhece quais são as suas verdadeiras intenções. Ele sabe qual é o motivo da sua adoração. Se você está vindo ao templo com o coração verdadeiramente ligado nele, ou se você está vindo com o interesse, ou se você está vindo com segundas intenções. Então, esse juiz que tanto falou a vocês, agora ele se levantou. Imagina o pai quando fala: menino, agora eu vou aí, agora nós vamos ter uma conversa. Quando a minha mãe falava isso, podia preparar, viu, que a havaiana ia, trabalhar. Então, assim, a gente já sabe, opa, peraí, agora a situação mudou, o nível agora é outro, não é mais aquele: olha, filho, não faz isso, filho, não vai por aquele lado, filho, cuidado com isso. Quando o pai fala: agora nós vamos ter uma conversa, aí a situação muda, aí, o nível é outro. Então imagine aquela nação recebendo uma palavra como essa. Então a última visão de Amós é diferente das demais. Antes Deus lhe mostrara a visão, agora o próprio Deus se apresenta como a visão. Então é Deus que fala: agora eu estou, chamando todo esse povo para lhe mostrar o que vai acontecer e quais são as consequências. O juiz está presente e a hora do julgamento está prestes a começar. Já viu aquela situação, que
ou você vai fazer uma prova, né, que você está muito nervoso, ou é um dia, vamos colocar aqui o cenário, um dia de uma audiência que você vai ser uma testemunha, ou vai julgar uma causa sua, e você fica ansioso por chegar àquela hora. E passam os dias, né, vai se aproximando, e cada vez mais nós vamos ficando, né, ansiosos, nervosos por, né, estar se aproximando aquela data, e quando chega o momento, agora é a hora, vai começar. Porque parece que o ser humano ele paga muito para ver. Quando a gente fala, olha, depois da morte segue o juízo. Quando a gente fala, olha, todos vão comparecer perante Deus, olha, não vamos nos apegar nas coisas do mundo. Parece que é uma coisa assim surreal, né? Parece que é algo que não está muito na realidade. Mas quando nós começamos a experimentar o que é viver no sobrenatural de Deus, o que é saber que o que está em jogo é a nossa salvação, é a nossa morada com Deus, e cada vez mais que nós vamos conhecendo as Escrituras, mais a gente vai entendendo essa verdade, e isso nos dá, né, esse sentimento de entender o peso disso. Por isso que Amós ele vai fazer ali uma comparação com o prumo, né? Como está a minha vida? Né? E para quem, para os pessoal de construção, por exemplo, o prumo ele é uma ferramenta fundamental para a construção. Por quê? Porque senão a parede vai ficar torta, né? Vai ficar desalinhada. Então, quando a gente pega esse exemplo e traz para a nossa vida, nós começamos a imaginar como que está, né, a minha vida. Ela está desalinhada, ela está desbalanceada. Como que eu sei disso? Como que eu tenho padrão, eu tenho padrões? Como que eu sei que a minha vida ela está legal, estou indo na direção certa, ou eu estou ficando um pouquinho mais inclinado para um lado ou para o outro, ou na minha caminhada está ficando meia torta? Como que eu sei disso? É conhecendo a palavra, é entendendo a palavra de Deus. Por quê? Porque uma hora esse juiz vai estar presente. E todos queremos ouvir, né? Entrai para o reino, servo bom e fiel. Mas para ouvir essa palavra de alguém que realmente conhece o nosso coração, conhece o nosso andar, nós temos que conhecer muito bem qual é a vontade dele, para que naquele dia a gente escute isso. Entrai para o meu reino, servo bom e fiel. Olha só, antes havia intercessões e apelo da parte de Amós. O Senhor, ele fala, Senhor Deus, perdoa, cessa tudo isso. Havia ali um clamor do profeta, dos homens de Deus clamando, Senhor, perdoa, cessa tudo isso. Mas chegou um momento do julgamento. E veja que nós estamos dentro dessa história. Vocês sabiam disso? Que nós estamos dentro dessa história? Porque tudo que Deus fez nesse momento de Amós foi para passar o povo pela peneira, a peneira do cativeiro. Aqueles que fossem fiéis ia permanecer, e dessa permanência ia sair uma geração
que não se desviaria dos caminhos do Senhor, que dali ia nascer, ia surgir, ia vir ou o enviado, o Messias. E ele ia trazer as boas novas, e dessas boas novas os seus discípulos, daí ia formar uma igreja, a qual hoje nós fazemos parte desta igreja. Então veja que eu e você, nós fazemos parte dessa história aqui. Não é um momento lá de Amós, mas é um momento a qual nós fazemos parte também. E esse fazer parte inclui as nossas ações hoje. Porque esse dia vai chegar. Assim como chegou para eles lá aquele momento do cativeiro. Então, antes houve promessa de suspensão do juízo, mas agora há uma descrição detalhada do caráter radical do juízo. E esse juízo, por mais que as pessoas não acreditem, por mais que ela seja um ateu, Deus continua a existir. Deus continua com seus planos, com seus projetos. Então, todos vão comparecer. A grande diferença é o que nós vamos ouvir do juiz. O juízo começa pela casa de Deus. Então veja que Deus, ele se preocupa tanto com o seu povo, que ele começa a fazer a reparação, fazer a restauração pela casa dele. Aquele povo foi para o cativeiro, porque Deus amava aquele povo, porque Deus tinha um projeto na vida deles. E por mais que a gente fale de uma forma assim bem geral, naquele meio ali existiam remanescentes. Não era que todo mundo estava afastado, não era que todo mundo estava pecando, não é que todo mundo estava adorando, os outros deuses. Existiam os fiéis, existiam aqueles que continuavam adorando em espírito e em verdade. E até eles poderiam pensar, mas eu sou um servo fiel, por que eu estou indo para o cativeiro? Mas o Senhor fala, aqueles que forem fiéis, esses permanecerão. Esses vão passar pela prova, ainda vão dar glória a Deus. E isso que faz a diferença na igreja hoje. As lutas vêm de uma forma, que em muitos casos nós não estamos assim, humanamente falando, preparados. Mas quando espiritualmente nós estamos fortalecidos, essas lutas, elas são passageiras. E nós continuamos avançando dentro desse propósito que Deus vai fazendo na nossa vida, nos restaurando, nos capacitando, nos dando força. Enquanto o mundo, ele está nessa peneira, ele está passando por esse crivo. Olha, onde está o seu coração? Onde está o seu propósito? Aqueles que permanecem em Cristo, esses vão colher o melhor de Deus. Veja um adolescente que está no mundo das drogas, está no mundo do crime,
qual a faixa, quantos anos esses adolescentes estão vivendo? Tem uns que morrem com 15, tem uns que morrem com 17, tem uns que morrem com 20, máximo aí 25. Então veja que esse crivo, essa peneira, ela é passada ainda hoje na humanidade. Aqueles que correm para Cristo, aqueles que ouvem a palavra dos homens, das mulheres de Deus, da igreja, esses, além de ir morar com Deus, ainda desfruta o melhor desta terra. Mas para isso acontecer, é necessário receber esse juízo aqui já em vida. É aquele momento que Deus fala: olha, você precisa consertar esse ponto na sua vida. Você precisa melhorar essa outra situação. Olha, as suas atitudes, o seu comportamento, isso tudo é o nosso Deus nos orientando aonde que nós devemos melhorar. E Deus estava fazendo isso desde a época de Amós. Muitos ouviram. Esses caminharam, de uma forma diferente. Então o juízo divino desmascara a imitação da falsa religião. Aquele ritual, aquele costume, tudo isso tem que ser deixado de lado. E a igreja tem que começar a vir, a se reunir com o propósito da adoração, com o propósito de entregar o seu coração para Jesus, com o propósito de chegar aqui e se derramar. Não é uma imitação, não é algo de costume, porque se eu não for, o que as pessoas vão pensar da minha pessoa? Se eu não for, o irmão vai falar, o ciclano vai pensar dessa forma. Não, eu vou porque eu quero adorar a Deus. Eu vou porque eu preciso recarregar as minhas baterias. Eu falei na semana passada, assim como nós precisamos do alimento físico para o sustento do nosso corpo, nós precisamos também do alimento espiritual para nos sustentar na nossa caminhada espiritual. E isso faz toda a diferença, porque quando nós recebemos algo que entristece o nosso coração, nos deixa chateado, nos deixa enfurecido, esse alimento espiritual nos ajuda nesse momento. E aí nós estamos alimentados pela palavra, e nós lembramos de algo, de um testemunho, de uma palavra, de um versículo bíblico, e aquilo nos dá força para lidar com aquela situação. E você pensa, você age, fala: não, eu sou um servo de Deus, esse comportamento não cabe na minha vida, essa atitude que eu estou pensando em tomar não está padronizado com a vontade de Deus para a minha vida. Veja que faz toda a diferença, e aí você já elimina aquela raiz, aquele princípio, de fúria, de raiva, e você extermina isso do seu coração, porque você estava alimentado.
você estava preparado. Então, essa falsa religião, ela cai por terra quando nós agimos dessa forma, porque nós não estamos ligados aos costumes, nós estamos ligados naquilo que é a verdade. E essa verdade, a palavra também diz que ela é a vida. E essa vida não é para ser vivida com raiva, com amargura, com tristeza, com ressentimento, enfim, com essa bagagem maligna que o mundo tenta colocar nas nossas costas. Mas isso só acontece quando nós não nos alimentamos, quando nós não estamos saciados espiritualmente. Porque quando eu deixo de matar essa fome espiritual na presença de Deus, o mundo vai tentar suprir essa fome com tudo isso que eu acabei de falar. E aí as pessoas começam a viver segundo esses padrões. E aí as consequências são bem negativas. Então vamos nos alimentar, espiritualmente, sempre, como nós estamos fazendo hoje, amém? Deus julga de forma inescapável o seu povo. Não há como escapar do julgamento de Deus. Como eu falei também no início, a pessoa pode ser um ateu, pode ser o que ela quiser, mas ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Não tem como fugir. Não há como ter uma fuga, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. O juízo de Deus é inescapável por causa da sua onipresença. Ou seja, para onde eu irei? Aonde eu vou se esconder do juízo de Deus? Eu vou escapar da morte para não se encontrar com Ele? Eu não vou morrer? Então veja que não há uma segunda opção. Não há para aqueles que querem uma vida plena. Essa vida é só em Cristo. Essa vida é só com Jesus. Então ninguém pode se esconder de Deus. Ele mesmo fala, olha, se você for até os altos céus, eu vou lá. Se você for até o profundo, eu vou lá. Se você for no monte mais alto, de lá eu te buscarei. Se você for no profundo dos mares, de lá eu também te arrancarei. Então, diante de tudo isso, o que precisamos fazer? Se sabemos que esse Deus é um Deus de amor, é um Deus que quer o nosso bem, por que fugir? Porque, mesmo sabendo de tudo isso, ainda tentar escapar. Se Deus está procurando, é nos restaurar, é nos dar uma vida e uma vida em abundância. Não há um refúgio sobrenatural. Não há como se esconder, mesmo que o homem dentro de si, ele imagine que com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com as suas riquezas, ele consiga encontrar um refúgio. Ali Deus vai estar.
E nós temos exemplos hoje de pessoas que são milionárias, mas ainda sente esse vazio. Tentam fugir, porque acham que tudo isso é uma história, que tudo isso é um conto de fadas, que tudo isso é algo que aconteceu no passado. Mas aquele vazio não é preenchido, porque ela não se alimenta espiritualmente. Então não há refúgio, não há local seguro quando Deus se levantar para esse juízo. E veja que o homem, ele precisa correr para Deus, mas quanto mais ele foge, mais ele fica infeliz. Porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno. E quando o ser humano se alimenta deste mundo, ele não encontra esse refúgio, ele não encontra a segurança em Deus. E a palavra lá em Amós 2 diz, ainda que eles cavem até o inferno, a minha mão os acompanhará. Mesmo que suba até o céu, eu os farei descer. Todos terão que comparecer diante desse juízo. Também no versículo 3 diz assim: os homens não conseguirão fugir de Deus lá no gume do Carmelo, nem no fundo do mar. Quando chegar a hora e o ser humano entender a gravidade, a seriedade daquilo que está prestes a acontecer, não vai ser mais o momento de fugir. Hoje, as pessoas estão em rota de fuga. Vamos na igreja? Não, eu tenho que fazer isso. Não, vamos, grupo de oração, grupo de estudo. Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, estou um pouco ocupado, tem aquilo para mim fazer, né? Eu tenho que me preparar para amanhã. Hoje, as pessoas conseguem, porque há o livre-arbítrio, né, que Deus, Ele nos deu, porque o sonho dele é que os seus filhos estejam na presença dele, por vontade própria, por prazer. Essa é a vontade de Deus. Mas por conta da sua justiça, haverá um dia que essa peneira vai passar, esse crivo vai passar por todos, né? E aí sim, ou é para perto de Deus, ou para longe de Deus. Mas não dá para chegar no último momento, quando a pessoa vê que aquilo que nós estamos falando hoje, que Amós falou lá atrás, vai acontecer, e de repente a pessoa fala assim: não, agora eu mudei de ideia. Porque a palavra de Deus também diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, o momento é agora. Nós não podemos deixar para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. O governo divino opera em toda a terra. Então veja que Deus, Ele é um Deus de todas as nações. Deus, Ele é aquele que está pronto para receber todos que confessarem o nome dEle como único e suficiente Salvador. Ele é o Deus que age em toda a terra. Ele é um Deus que procura corações sedentos, corações com sede
com sede de Deus. Naquela época tinha os inimigos ali ao derredor, que aquele povo poderia até imaginar: nós somos o povo da aliança, e Deus está conosco, não com aquele povo. Mas Deus, Ele trabalha de uma forma universal. E Deus estava levantando aquele povo para passar a nação de Israel pelo crivo, para trabalhar no coração daquele povo. Então veja que ele... Porque assim, hoje, né, a gente também tem esse exemplo. É muito fácil quando a gente fala assim: nossa, Deus usou fulano para me abençoar. E muitas das vezes aquele fulano nem é crente, mas a gente recebe, né? A gente fala assim: nossa, fulano, Deus usou aquele homem lá, aquela mulher e tal, né? E me abençoou com isso, com aquilo, né? Usou o meu chefe, o meu diretor e tal. A gente usa isso. Agora que quando de repente alguém está te corrigindo ou alguém está te dando uma palavra de repreensão, você fala: não acredito que é Deus não, Deus não está usando essa pessoa. Então, nós precisamos entender que se vier prova, se vier luta, se amanhã, né, acontecer alguma coisa, se for para nos edificar, para que eu e você venha crescer espiritualmente, eu tenho que pegar aquela situação e falar assim: Deus, se é para o meu crescimento, amém. Se não for, o Senhor repreenda. Porque Deus, Ele está trabalhando na nossa vida, não é somente aqui dentro da igreja. Acho que é principalmente lá fora. E aquelas pessoas que estão lá, elas não estão ao acaso. Elas estão sendo, vivendo ao acaso. Mas se Deus quiser usar uma pessoa daquela para trabalhar em nossa vida em uma determinada situação, em X situação, Deus usa também. Então, como diz no versículo 7, Ele é um Deus que opera em toda a terra. Então nós temos que entender isso, né, para que, a cada dia, a cada momento, em cada situação, nós possamos crescer na graça do Senhor. Então ele diz: não sois vós para mim como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel. Diz o Senhor: não tirei eu Israel da terra do Egito? Mais uma vez, como ele fala, nos profetas anteriores, ele lembra lá do passado. Fala: olha, eu sou um Deus do passado, de hoje e o Deus do amanhã. Eu estou com vocês. Eu sou Deus que age em toda a história. Não é um Deus só dos momentos bons, não é um Deus só de momento X, Y, não. Eu sou um Deus que é eterno. O que é isso? Não tem início e nem fim. Nós somos passageiros. Deus não. Deus é um Deus eterno. Deus é o agente de todo e qualquer acontecimento histórico. Nos grandes acontecimentos da humanidade, Deus estava ali. Por que Ele permitiu? Por que aquilo aconteceu? Deus sabe. Mas Ele está presente em todos os acontecimentos. Deus não é aquele que, como nós, nos surpreende quando as torres gêmeas caíram, lá na Segunda Guerra Mundial, nos tsunamis, nos grandes acontecimentos, nas grandes catástrofes que a gente se espanta quando escuta aquela notícia. Não, Deus
ele não se surpreende com isso. Ele não está alienado a esses acontecimentos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende essas questões, nós começamos a entender que no nosso caminhar, nós temos que estar na presença de Deus e preparado para qualquer situação. O que está a febre do momento, né, nas redes sociais, né, essa teoria da conspiração. E tem muitos, né, segmentos e tal. E tem algumas pessoas que ficam espantados, né, quando vê algumas coisas daquela e tal. Né, nossa, vai acontecer isso mesmo? Nossa, vai ser dessa forma? Eu, particularmente, eu não me espanto. Não que eu não fique preocupado, mas eu não me espanto. Porque se vier a acontecer, é porque Deus, Ele permitiu. Então, o que eu tenho que fazer é me posicionar, não deixar minha fé ser abalada, não deixar, né, as minhas convicções ser abalada, porque eu sei que Deus, Ele é o dono da história. Ele está na frente de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é apenas o Deus de Israel ou o Deus da igreja, mas o Deus de todo o universo. Ele está no comando de todas as coisas. Então, o governo divino não faz vista grossa ao pecado na vida do seu povo. Deus, Ele não tampa os olhos e fala, tá bom, meu filho, dá uma batidinha nas costas. Aquela nação estava vivendo de uma forma totalmente errada. E Deus, Ele não permite isso. Olha o que Ele diz. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino, lá no versículo 8, né? Contra esse reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Duras palavras, né? Quando o rei se levanta, né, da sua poltrona para julgar, e ele fala, olha, eu vou destruir. Lá no início, né, ele fala, vocês podem se esconder, pode ir para cima, para baixo, para o lado, para o meio, dentro da água, no monte, mas eu vou destruir, eu vou trazer e vou destruir. Mas ele fala a seguinte, não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. E é aqui, como eu falei no início, que eu e você fazemos parte desta história. Porque não destruirei completamente a casa de Jacó. É aí que mora essa graça, né, que hoje nós vivemos nela. Por conta dessa palavra, eu e você estamos aqui ouvindo esta palavra, porque o Senhor, Ele poupou, e dali, né, surge o Messias. Depois de destruir o reino pecador, o Senhor estabelecerá o reino novo, genuíno e fiel. Aquelas tribos que tinham se separado, que estava, né, em conflito político, em conflito religioso, que começaram a adorar outros deuses, o Senhor fala, eu vou destruir, mas haverá os fiéis. Esses que permaneceram não foram os pecadores que estavam adorando, que Deus perdoou. Não, foram aqueles que permaneceram fiéis. Mesmo no momento onde toda a nação estava adorando outros deuses, aqueles que permaneceram fiéis
E veja, gente, que não foi fácil. Ou os que foram para o cativeiro, tendo a sua identidade destruída, porque na época, a nação que era destruída, né, que era levada em cativeiro, isso significava que o Deus dela era um Deus, né, derrotado. Então, isso abalava muito a mentalidade daquele povo, que tinha, né, qual era o pensamento deles antes, né, de ser conquistados. Nós somos a nação eleita, a nação da aliança, o povo que tem o templo, então nós não somos destruídos. Deus não vai permitir. O pensamento deles, mas o pensamento de Deus era: eu quero o coração de vocês. Não importa o que o povo está pensando, eu quero que vocês estejam com o coração voltados para mim. Então, aqueles que não foram para o cativeiro ficaram ali, naquela região, totalmente destruído, devastado, ou com o pai ou com o esposo morto na batalha, né, com a fome, porque, né, tudo tinha sido destruído. Então imagine que a fé tinha que ser realmente uma fé solidificada, uma fé fundamentada, para que eles permanecessem firmes. E esses que permaneceu, Deus formou esse povo, uma geração, uma nação, um povo genuíno e fiel aos seus princípios. Então o descendente de Davi se levantará e virá pela palavra e o poder. A palavra de Deus trouxe a existência. As profecias lá, né, do início do Antigo Testamento estavam cada dia mais próximas de se cumprir. A chegada do Messias, ou seja, o poder de Deus entre os homens. E aí surge a palavra de Jesus na terra. O homem que é direcionado para cumprir tudo aquilo que era necessário ser cumprido, para que eu e você tenham acesso ao Pai, para que eu e você, né, tenha, né, esse acesso que hoje nós podemos clamar pelo nome de Jesus. Então ele cumprirá os propósitos soberanos de Yahvé. Através desse povo que permaneceu, Jesus, ele cumpriu todos os propósitos de Deus que era necessário para que eu e você tenha, né, esse acesso ao Pai. Então o Messias, o Rei, é o mediador perfeito. Hoje nós podemos pedir para Jesus interceder por nós. Hoje nós podemos clamar pelo sangue de Jesus na nossa vida. Por quê? Que através de um povo que permaneceu firme, que ouviu a palavra daquele profeta, mesmo quando a grande maioria preferiram adorar outros deuses, preferiram seguir o ensinamento dos falsos profetas, ali naquele meio houve remanescentes que sobreviveram toda aquela destruição, todo o cativeiro, e dali saiu o Messias. Dali Jesus, o descendente de Davi, ele ia sair justamente daquele povo que, diante de tanto sofrimento, eles passaram 70 anos ali,
e sobreviveram para que a linhagem de Davi sobrevivesse. E através dela, Jesus, e através de Jesus, a palavra que nós temos hoje, e o que nos levanta, e o que nos dá força em todos os dias. Amém?